Bom dia! Pontualmente 7h59, estamos aqui, você, eu, Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinho. Vem, vamos ler o livro de Eclesiastes. Hoje é o 98º dia que estamos lendo. Hoje estamos no capítulo 5, verso 10. Bom dia, seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. Hoje, Salomão vai nos chamar a atenção para algo muito curioso né, do ser humano, né? Quando a gente tem pouquinho, a gente quer mais. E quando a gente tem muito, continua sentindo falta, não preenche, né? Então, o verso de hoje do Eclesiastes fala desse nosso desejo insaciável, dessa corrida que não termina nunca. Bom dia quem está chegando agora. Bom dia. Mas talvez Salomão não esteja falando só de dinheiro, né? Talvez ele esteja falando da alma que está buscando fora aquilo que só vai encontrar dentro. Vamos ver? Vamos para o verso. O verso diz assim: quem ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Dinheiro, abundância, tudo isso é vaidade, é o que ele diz, né? Então, do ponto de vista sistêmico, o apego ao dinheiro raramente tem a ver com dinheiro. Raramente tem a ver com dinheiro. Na realidade, a gente usa o dinheiro para preencher algum vazio que a gente tenha. Um amor que a gente não recebeu, um pertencimento que a gente perdeu. É sempre a compensação por algo que faltou, sistemicamente, né? Hellinger viu o dinheiro como uma energia de troca, não como um fim em si. Troca, vai rolando, de mão em mão, né? O Hellinger dizia assim: o dinheiro flui para onde o amor flui. Bonito, né? O dinheiro flui para onde o amor flui. Então, se alguém coloca o dinheiro acima dos vínculos, o fluxo se inverte, né? O dinheiro passa a ocupar o lugar do amor. Então, o que acontece? A alma empobrece, né? Mesmo com abundância, rodeado de bens, tendo muito, a alma se empobrece. Bom dia quem entrou, Miriam, bem-vinda, querida. Estamos falando do dinheiro sistemicamente. Nas constelações, o dinheiro muitas vezes representa o pai, tem a energia do pai. Então, quando a pessoa se queixa que o dinheiro foge, pode começar a trabalhar o pai, porque a pessoa está rejeitando o pai, muitas vezes, né? A pessoa idealiza, né? Em vez de olhar para o pai, olha para o dinheiro no lugar do pai. E aí o dinheiro vira o ídolo daquela pessoa. Mas quando a pessoa reconhece os limites que tem, né? Honra esse pai, né? Olha para o pai, como fonte de vida, o dinheiro volta a circular de uma forma natural como parte da vida, né? Então, Salomão aqui parece estar dizendo a mesma coisa, né? Não é o dinheiro que é a vaidade, mas é amor pelo dinheiro que nos cega, né? Quando o dinheiro serve a vida, ele é uma bênção. Mas quando a vida serve ao dinheiro, é uma prisão, não é mesmo? Então, é isso que o Salomão está nos dizendo. Veja se o dinheiro está servindo à vida ou se você está servindo ao dinheiro. Porque se você estiver servindo ao dinheiro, é tudo vaidade. Então, Simone Weil, que nós estamos essa semana lendo, eu estou buscando nela as referências, né? Tem um livro dela que fala assim, A Gravidade e a Graça. E olha o que ela escreve. O que nos prende não é o desejo, mas a falta de atenção àquilo que já temos. Então, tem uma abundância, a gente respira. Tem ar abundante, não tem corte de ar, né? Tá ali.
A gente respira. Vamos olhar para aquilo que a gente já tem, é o que a Simone Weil nos ensina. Então, para ela, o verdadeiro alimento da alma é nossa atenção amorosa para aquilo que a gente tem, e não o acúmulo de coisas e de objetos e de dinheiro. O dinheiro, se ele é o mais importante, ele nos desvia de ser gratos, nos desvia da nossa presença, porque a gente fica correndo atrás de algo que é uma coisa e não olhando para aquilo como uma energia que nos conecta com os outros, né? Isso a gente só pode ver quando a gente é grato e quando a gente tem presença, né? Então esse verso chama a atenção para a abundância, como eu estava falando alguns segundos atrás, que já está aqui. O ar que a gente respira é abundante, a comida que a gente tem, o vínculo que a gente tem com as pessoas. Aqui e agora, nós, você, eu, lendo aqui o rei Salomão, entendendo o que ele está nos ensinando hoje, né? Outro filósofo, Martin Buber, ontem, lembra, eu trouxe Martin Buber, que ele dizia a diferença de quando a gente tira o eu e você, essa conexão que a gente tem, o você vira uma coisa, vira um isso, né? E aqui ele diz que o dinheiro é a forma mais clara de alguém virar isso, né? Alguém virar um objeto, um recurso. Mas quando a gente volta à relação, né? Quando a gente volta a conversar um com o outro, né? Quando a gente volta a fazer essa ponte de relação, esse é o encontro verdadeiro, né? Então, o dinheiro deixa de ser um ídolo e volta a ser um instrumento necessário. Então, Buber se inspirou em Salomão, e tanto Buber como Salomão nos convidam a transformar aquilo que a gente possui em gratidão e presença. Machado de Assis também trouxe isso no romance dele, Dom Casmurro, né? Que é a história do Betinho, que quer o amor de captura e move mundos e fundos, porque ele quer ela, né? Ele quer possuí-la, né? É uma obsessão. E aí o Salomão, Machado de Assis nos mostra que, apesar da abundância de dinheiro, ele tem uma avareza emocional, né? Ele não quer amar a captura, ele quer possuí-la, ele quer ter a captura. Claro que o resultado é a ruína interior, né? Então Machado de Assis também se inspirou em Salomão para escrever esse verso. Então ele mostra que o desejo de possuir, quando ele se origina da falta, ele destrói o prazer de viver, né? Outro filme maravilhoso, recente, O Lobo de Wall Street, não sei se vocês viram, terrível, mas muito bom. O personagem principal, ele conquista tudo, né? Ele sai do zero e vira um grande da Bolsa de Valores de Wall Street, né? Então ele conquista muito dinheiro, muito poder, ele vira poderoso, luxúria, um monte de mulheres, e ele se perde totalmente. Então fica no vazio, né? Quanto mais ele ganha, mais vazio ele se sente, né? Então até a abundância fica insuportável para ele, né? Então esse filme mostra o que o Hellinger chamaria que a alma troca o pertencimento por poder. Não é bom, né? É muito comum nas constelações, né, as pessoas chegarem para mim e dizer assim: eu ganho dinheiro, mas ele escapa, quando eu vou ver não tem mais nada. Quanto mais eu ganho, menos eu tenho. Sempre falta, não sei porquê, né? Então, uma vez uma constelação, eu botei o representante da pessoa e o representante do dinheiro. E assim que eu coloquei os dois, o dinheiro se afastou lá pro fundo da sala, né? Não nem aí, ficou indiferente. Daí, claro, como o dinheiro normalmente, de uma maneira
constante representa o pai, eu coloquei o pai atrás dele, né? Eu fiz ele olhar para esse pai que lutou muito e que não conseguia prosperar. Então, esse filho ganhava muito dinheiro, mas como pai não podia prosperar. Por lealdade ao pai não podia prosperar, né? Se o pai não podia, ele também não podia, né? E daí ele reconheceu isso no pai, né? Honrou o esforço do pai, honrou a vida que recebeu do pai. Foi suficiente. Imediatamente ele tomou essa vida, aceitou a vida que recebeu do pai. E o dinheiro que estava lá no fundo da sala veio em silêncio, quietinho, chegou bem pertinho do pai, um sorriu para o outro, né? Hellinger me ensinou: o dinheiro gosta de servir a vida, não de substituí-la. Então, o dinheiro está a nosso serviço para nos dar aquilo que precisamos, para ter essa troca, né? Mas sem perder a conexão jamais de um com o outro, sem perdermos o eu e você, né? O nós aqui. Bom dia, quem chegou no meio das minhas falas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando hoje sobre o dinheiro e que valor, que lugar nós damos ao dinheiro na nossa vida. O Salomão está nos chamando para prestar atenção para isso, né? E aí então eu vou perguntar aqui para vocês: o que o dinheiro representa para você? O que ele representa? Amor, segurança, liberdade? Conta para mim, vamos conversar? E aí, pessoal? Bom dia quem chegou. Bom dia com alegria. Tô lendo aqui. E aí, o que representa o dinheiro para você? Escreve para mim. Será que no seu você tem como essa bom dia, querida, segurança e liberdade? Segurança e liberdade. Escolha, será que o dinheiro representa escolha? Não, mas segurança e liberdade, sim. Se ele está a meu serviço, ele está me dando segurança e liberdade para eu ter escolha, né? Eu tenho escolha quando eu posso escolher, graças a esse fator, né? Mas será que o dinheiro vem, obrigada, você está colocando nutrir feminino e eu não sei seu nome. Coloca seu nome para a gente poder conversar melhor. Obrigada por ter. Helenice, nunca faltou. Que bom, que bom. Isso significa que você tem uma boa relação, me contradiz se eu estiver errada, com a energia do seu pai, né? Camila, muito prazer, Camila. Bonito o seu nome aí, Nutrir o Feminino. Muito bonito. Temos muito para conversar. Estou preparando para o ano que vem uma roda de mulheres. Vamos estudar muitas coisas nutrindo o feminino. Camila, seja muito bem-vinda, querida. Então, tem alguém aqui, será que não ganha, mas nunca tem dinheiro, está sempre duro, está sempre faltando? Será que nós estamos tentando pagar ou substituir? O que a gente está tentando pagar ou substituir com dinheiro, né? Helenice, acertei, né? Tem uma relação boa com o pai, é isso. Então, será que o dinheiro está nos servindo ou nós estamos servindo o dinheiro? Como é que é para você? Para mim, ele me serve. Tá bom? Tem um lugar que é necessário e tá bom dali. Né? Tem outras coisas para fazer na vida. Como é para você? Hein, Camila? Conta pra mim. Helenice, conta pra mim. Meninas, vamos conversar. Enquanto vocês escrevem, conversamos aqui, é para lembrar
porque você precisa compartilhar essa live, compartilhar o link da live, para ter mais pessoas acessando esse conhecimento do Rei Salomão, fazendo a gente pensar cada dia sobre algum aspecto da nossa vida que está negligenciado. Quando a gente estuda o Rei Salomão, nós estamos cada dia olhando para um aspecto da nossa vida, estamos ampliando o nosso olhar, né? Isso é maravilhoso. Então, você pode compartilhar o link, você pode entrar, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp Rei Salomão Cá Entre Nós, o link está aqui em cima, é só clicar, entrar. Assim que termina a live, eu transcrevo e você recebe por escrito. Então, às vezes, a pessoa, e você pode convidar outras pessoas para entrarem. Entra pelo site, entra pelo link do Instagram. Mas, às vezes, a pessoa não tem 15, 20 minutos para assistir uma live, mas ela pode ler e aquilo pode alimentar a alma dela. Mais pessoas se alimentando. Vamos compartilhar, vamos equilibrar o dar e o receber, né? Salomão está nos dando, vamos compartilhar isso, né? Ok? Ninguém mais quis me dizer como seria o dinheiro servir a gente, não ao dinheiro. Então tá bom. Então vamos para a nossa meditação final. Vamos fechar os olhos. Vamos sentir por um minutinho a batida do nosso coração. Percebe como você respira. Agora, pensa no dinheiro não como um cifrão. Pensa no dinheiro como uma corrente que liga você com a vida, que liga você com as trocas. Pensa no dinheiro com gratidão. E daí repete em voz alta, se você puder, onde você está, ou então aí no silêncio do seu coração. Você diz assim: o dinheiro é um servidor da vida, não é meu senhor. O dinheiro é um servidor da vida, não é meu senhor. Eu acolho o dinheiro com gratidão. Eu acolho o dinheiro com gratidão. E deixo o dinheiro seguir seu curso em amor e ordem. Deixa o dinheiro seguir seu curso em amor e em ordem. Salomão está nos ensinando aqui que o que aprisiona o ser humano não é o dinheiro, é o vazio. Então, quando o amor tem um lugar importante na nossa vida, o dinheiro, o ouro, perde o brilho. O coração repousa no amor. Então, o que nós aprendemos hoje? Que a verdadeira riqueza é, como diz a Simone Weil, estar em paz com aquilo que a gente tem. Estar em paz com aquilo que a gente tem. Um dia maravilhoso para todos nós. A Helenice disse que não faz esforço nenhum e o dinheiro vem. É o fluxo da vida. Perfeito. Maravilhoso, Helenice. Você é abençoada e tem um pai abençoado. Que bom. Muito bom. Até amanhã, Helenice. Até amanhã, Camila. Espero ver vocês aqui de novo. Tenha um dia abençoado com muito amor no coração. Até amanhã.